De volta na tela do seu canal 8 da NET Campinas com o Resenha da Bola no nosso terceiro bloco desta terça-feira. Muita informação, opinião, debate para você e vamos falar de coisas agradáveis e gostosas. Restaurante e Pizzaria do Dadá, sempre a sua melhor opção. A partir das 11 da manhã você tem o almoço self-service mais saboroso de Campinas e de toda a nossa região. Mais de 50 pratos quentes, mais de 30 pratos frios. Que delícia! Você não pode deixar de experimentar as delícias do Dadá. E além dos pratos, as melhores bebidas, sucos, drinks, tudo à sua disposição. O self-service é servido a partir das 11 e até às 3h30 da tarde. Se você tiver que almoçar depois desse horário, não tem nenhum problema, porque o Dadá serve almoço à la carte a partir das 3h30. Agora, a partir das 4, tem também todas as pizzas do cardápio do Dadá à sua disposição. Por falar em pizza, tem promoções de pizza calabresa, tem promoções de pizza mussarela com requeijão, frango com catupiry. Ah, meu amigo, você não pode ficar fora dessa. Restaurante Pizzaria do Dadá. Você quer receber aí na sua casa as pizzas do Dadá ou então o almoço? Então ligue, Delivery do Dadá. Aqui, ó, anote aí. Ligue pro Dadá e o Dadá leva até você. Agora, tem uma outra opção também, uma outra forma de você interagir e pedir. É através do aplicativo do Dadá. Você também recebe, você vê, consulta o cardápio do Dadá e recebe todas as delícias em casa, no escritório, enfim, onde você estiver. Restaurante Pizzaria do Dadá, onde lá as TVs, nesse horário das 7 às 8, ficam ligadas para você assistir o nosso Resenha da Bola e saboreando todas as delícias do restaurante e pizzaria do Dadá. Muito bem, nosso Resenha da Bola que você acompanha aqui, sempre conosco no resenhadabola.com.br, através do canal 8 netcampinas.tv e também das nossas redes sociais, em parceria com o portal Esporte Multimídia, toda a equipe Classe A de Esportes batendo bola, hoje recebendo pela primeira vez o Cássio, nosso comentarista, que também faz parte aqui do nosso time, e o Cássio no começo falando sobre a sua carreira, falando sobre a sua trajetória, falando sobre os seus projetos, e o Cássio tem mais algumas novidades para contar aqui para a gente, não é, Cássio? Na verdade, a gente está também tentando aí fechar uma parceria que, na verdade, já praticamente já está efetivada, né? Que é com o Soccer Day. Né? O Soccer Day na verdade, é um programa voltado ao futebol da categoria de base, onde, nesse dia de futebol, os jovens atletas, aqueles que forem selecionados e inscritos para o programa, vão ter a oportunidade de estar ali passando um dia, algumas horas com ex-jogadores, com o pessoal envolvido com o futebol e aprendendo nesse dia um pouquinho mais da parte técnica, da parte de fundamento, né, para que eles possam potencializar o seu talento dentro do futebol e poder ter oportunidade de se apresentar nos clubes e também dentro do projeto que é o Soccer Day. Muito bem, está aí um projeto muito interessante, dá uma chance de você conhecer aí o seu craque, o seu ídolo, né? E isso é muito interessante. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, Cássio. Quem é o seu ídolo? Ou quem foi, talvez, no seu início de carreira, o seu grande ídolo no futebol? Quem que te inspirou como jogador? Então, na verdade, a nossa família, já é família de ex-jogadores, né? Começou pelo meu primo, que jogava no 15 de Jaú, que era o Tobias, zagueiro, né? Depois, pelo Washington, o Austinho, que veio a ter carreira aqui dentro do Guarani também, que inclusive é de Bauru, nós somos primos de terceiro grau e tal. E depois, logo que eu me entendi e queria realmente jogar futebol, o meu espelho sempre foi o meu irmão, o Júlio César. Não só porque
nós convivemos e vivemos uma situação de necessidade, né? Não só necessidade financeira, mas também vimos no futebol uma oportunidade de mudar a nossa vida, né? E o Júlio foi uma pessoa que teve uma oportunidade, né, de reverter essa situação, e com muito profissionalismo, com muita persistência, com o apoio, lógico, da nossa família, da minha mãe, que Deus a tenha, hoje não está mais entre a gente, da minha avó, né, que na verdade foi sempre o esteio da nossa família. Então, assim, é muito difícil você falar, né, de outros ídolos, né, quando você tem um dentro da sua casa, né? Então, eu acho que o reconhecimento sempre foi com o Júlio, por tudo que ele viveu, pelas coisas, pelas dificuldades que ele enfrentou quando ele jogou fora do país, pela dificuldade que ele enfrentou quando ainda era desconhecido no Brasil. E eu acho que Deus foi muito generoso com ele e, obviamente, com a nossa família também. E é claro que eu me insiro nisso porque eu sempre fiz parte dessa família e procurei também dar minha participação de colaboração. Então, se eu for falar de ídolo e não falar do meu irmão, eu acho que eu estou sendo muito injusto. Então, esse é o meu ponto de vista quanto a pessoa que eu me inspirei para jogar. Com toda certeza. E não foi por acaso que eu lhe fiz essa pergunta, porque eu tinha certeza que você iria citar o Júlio César como uma referência, na verdade, na sua carreira e em tudo aquilo que você fez. E aproveitando, né, já que estamos falando do Júlio César, e como você disse, o Júlio César, ele foi um dos primeiros craques, né, do futebol brasileiro a seguir carreira internacional. Hoje, nós nos deparamos muito com a questão do racismo, que envolve vários atletas, não só brasileiros, mas de várias nacionalidades, a grande maioria, né, de descendência africana e que vai jogar no futebol europeu. No final de semana tivemos o caso, lá no futebol de Portugal, inclusive, sim, que acabou aí sendo muito divulgado nas redes sociais. Eu não sei se você, particularmente, sofreu algum caso desse tipo, mas sei que o Júlio enfrentou alguns problemas nesse sentido. E como é que você especificamente, ou ele deve ter passado para você alguma coisa? Naquela época, né, alguns anos já atrás, não tinha tanta divulgação, não tinha tanta mídia para esse tipo de situação como existe nos dias de hoje. Mas os casos sempre aconteceram, na verdade. E como é que isso era trabalhado nos anos passados? Na verdade, essa questão do racismo é um tema muito delicado para se falar, né? Porque às vezes as pessoas que não vivem na pele, né, a questão do racismo, pode até dizer que não existe, tal, aquelas coisas todas. Mas a verdade é que no dia a dia não é racismo só com a pele negra, né? É racismo com índio, né, com outra nacionalidade, com um estrangeiro que de repente está tentando fazer a sua carreira num país diferente, né? Então eu vejo assim o racismo como um pano de fundo para aquelas pessoas que querem fazer do futebol ou talvez do esporte, né, uma maneira deles expressar o ódio dele, né, quanto à cor da pele, quanto à nacionalidade, né? Então eu acho que é um tema que ainda vai ficar por muito tempo tocando nas nossas cabeças, né? O Júlio, na verdade, ele sofreu sim esse racismo quando ele teve, principalmente na Itália, quando ele foi jogar na Juventus de Turim, né? Foi nos anos 90, 94. E o Júlio foi o primeiro negro a jogar na Juventus, né? Jamais havia jogado um negro na Juventus de Turim. E ele realmente teve problema de racismo lá, mas com muito profissionalismo, com muita perseverança, com o apoio da família, que às vezes ele ligava para a gente, naquela época não tinha celular, né? Era por telefone e tal, e a gente ficava ali horas e horas conversando. Você tem que se superar, você tem que aguentar, porque não era só a questão de sair dali e ir para outro lugar, né? Tinha toda uma questão contratual, tinha toda uma questão
de esperança para que as coisas dessem certo para ele, dentro da expectativa dele também como profissional. Então, assim, e também depois na Alemanha. Na Alemanha também, o Júlio também foi um dos primeiros negros a jogarem também no Borussia Dortmund, e aonde também enfrentou um preconceito muito grande. Mas, assim, o dia a dia nosso, a gente enfrenta várias dificuldades, né? E é claro, a gente tem que estar preparado, porque o mundo também não é só de flores, né? Então, eu acho que, assim, quando você tem um berço, quando você tem uma parte social que está dentro da tua família, que você consegue ter forças, né, dentro da sua família para superar essas crises, né, momentâneas ou até mesmo de racismo e etc., que existe por aí, eu acho que você sai fortalecido. Né, sai fortalecido para a vida, né, e, obviamente, dentro da sua profissão. Sem dúvida nenhuma, isso é necessário. E a gente está falando do Júlio César. Queria que você falasse, porque o Júlio César, né, formado no Guarani, formado na base, é um atleta de Campinas. O que o Júlio está fazendo hoje, depois que ele parou com o futebol? O que ele está fazendo? O Júlio, na verdade, ele é uma pessoa muito querida lá pelos clubes por onde ele passou, né? Tanto é que agora recentemente, uns 3 anos atrás, assim, o Borussia lançou os Legendas, né, que são as lendas do futebol do Borussia, e ele faz parte desse grupo, é o capitão da equipe e tal. Então eles viajam 3, 4 vezes ao ano fazendo jogos de apresentação, né? E fora isso, hoje o Júlio trabalha na prefeitura de Cuiabá, onde eles têm um projeto social que, por sinal, muito bem estruturado, né, que chama Bom de Bola, Bom de Escola, né, onde dá oportunidade aos jovens de classe média baixa de ter oportunidade de estar no esporte, né? Então é um projeto muito interessante que vem agregando valores aos jovens lá do município, e que ele também está muito satisfeito com isso, né? Então, assim, fora esse trabalho em Cuiabá, ele está fazendo também essa aproximação junto ao clube do Borussia, que já é também um trabalho que ele já faz há um bom tempo atrás. Perfeito. Bem, vamos falar rapidamente de futebol feminino. Nós tivemos o Palmeiras jogando no último domingo, lá em Vinhedo, perdendo para a Ferroviária por 4-1. Vamos acompanhar os gols dessa partida. Nós tivemos a Sâmia, logo a 12 minutos, abrindo o placar para a equipe da Ferroviária. Ferroviária é o time campeão brasileiro, vice-campeão da Copa Libertadores da América e que deu um trabalho danado para a equipe do Palmeiras. Conseguiu abrir o marcador, fez 2-0 com a Patrícia Sochora, 16 minutos, ainda no primeiro tempo. Olha, o Palmeiras achou que ia ter moleza, não teve não com a equipe da Ferroviária. Ferroviária é um grande time, é um time muito bem treinado, que partiu para cima do Palmeiras, abriu 2-0, o Palmeiras tentou a reação ainda no primeiro tempo, com um gol que a gente vai ver aí na sequência, um golaço marcado pela Carla Nunes, que é o grande destaque dessa equipe do Palmeiras, ainda na sequência aí, um golaço da Sochora aí para a equipe da Ferroviária, fazia 2-0, aí a Carla Nunes também num golaço para a equipe do Palmeiras, descontando, fazendo 2-1 para a equipe do Verdão, mas ainda no primeiro tempo a Sochor fazia 3-1 para a equipe da Ferroviária, placar praticamente definido no primeiro tempo. O técnico do Palmeiras fez várias alterações para a etapa complementar e a Maglia, volante, capitã da equipe da Ferroviária, num lance após cobrança de escanteio no segundo tempo, fecharia o marcador de 4-1 para a equipe da Ferroviária de Araraquara. Na rodada do final de semana, o São Paulo venceu o Flamengo 3-1, Kinderman 1, Grêmio 0, Vitória 0, Minas 1, Iranduba 1, São José 3. A Ponte Preta, terceira derrota, perdeu para o Internacional por 6-1 em casa. O Santos fez 2-0 no Cruzeiro e o Corinthians fez 3-0 na equipe do Audax. Meu caro Cássio, prazer recebê-lo aqui conosco pela primeira, espero que de muitas vezes, o nosso Resenha da Bola. Um grande abraço. Sim, para mim também foi um prazer imenso estar participando pela primeira vez, mas com certeza voltaremos em outros dias aí para que a gente possa
dar a nossa colaboração também e fazer com que o programa também tenha uma repercussão dentro do que vocês esperam. Perfeito, muito obrigado. Tamo junto, muito obrigado, hein? Obrigado a você que esteve com a gente no Resenha da Bola, edição desta terça-feira. Amanhã, 19h, nós temos um novo encontro. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até lá.